Fala, pessoal. Estamos aí iniciando aí o nosso primeiro episódio de podcast com o título Especialistas do Ar, né? Mais um projeto aí do GSC, onde a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre uma das nossas soluções do GSC, que é a gestão de manutenção. E está aqui com a gente aqui, né? Dois colegas de trabalho com mais de 20 anos juntos, né? Dois profissionais que iniciaram na empresa como auxiliares, né? E hoje aí são gerentes aí do GSC. O seu Guilherme Collet, mais conhecido como Collet, né? E o seu Guilherme Melos aí, conhecido como Melos. E esse que vos fala aqui, Gilvan Andrade. Vamos lá então, Melos. Fala, seu Gilvan. Até isso Eu entendi agora, isso aí é errado. É que eu gosto tanto de ti. Se eu tivesse falado Guilherme, tudo bem, né? Você atirava qualquer um, né? Agora eu falei sobre Melos. Inicia aí, Melos. Muito feliz nesses... Só uma pequena correção, foi como estagiário que eu iniciei. Estagiário, cara. 2004. Junho de 2004. E... Nossa, a gente vê porque dos cabelos brancos, né? Ou a falta deles. Mas era magro, depois engordei, depois tudo, né? Muito feliz tá iniciando esse novo projeto com o GSC, 20 anos aí, de muita felicidade, muito feliz. E é isso, vamos conversar. Vamos lá, Muito então. contente também. Só uma pergunta, por que a gente chegou nessa questão do Melos e do Collet? Acho que porque ambos são Guilherme mesmo e tinha que identificar de formas diferentes, porque chegou um momento que a gente estava dentro da empresa executando as mesmas atividades e todo mundo Guilherme, mas quem é o Guilherme? E aí ficou Collet e Melos. Mas também muito contente de estar aqui no primeiro episódio, iniciando esse projeto. Ao longo desses tantos anos que vocês falaram aí, acho que a gente já participou de alguma coisa, já inventamos alguma coisa no nosso segmento. E hoje mais um passo desse nosso, não vou nem dizer angústia, mas dessa nossa vontade de criar, de conseguir trazer coisa nova para o nosso segmento. Ah, legal. E a gente conversando, esse bate-papo, né? Eu acho muito interessante quando a gente chama especialistas do ar pela nossa história, né? A gente olha o que tem de tecnologia hoje, né? Inteligência artificial, internet das coisas, aí, IoT, e aí a gente começa a resgatar um pouquinho da nossa história lá quando a gente começou a criar todo o modelo de manutenção que a gente tem, que a gente evoluiu, né? Foi tudo na vida um aprendizado. Quando nós criamos o primeiro checklist. Vocês se lembram disso? Lembro. Vai aí. Não, lembro. E tudo Quantas isso... folhas tinha de checklist, assim, por máquina? 4 ou 5 folhas por máquina. Schiller, então, eram umas 8. Schiller era muito. Verdade. Passava. Muitas atividades, né? E a gente tinha um modelo que nós tínhamos uma página por ano. Então a gente tinha que dar um jeito de encaixar as colunas para ter sempre o ano inteiro daquela máquina no rosto. E aí a gente vinha linha por linha com cada etapa do nosso plano preventivo. E as linhas negrito? O que era? As negritas? Eram as colunas, é o que não tinha periodicidade naquele mês, né? É. E a gente sempre tinha a periodicidade a mensal, trimestral, semestral e anual para todas as famílias. Aí nós tínhamos as colunas em negrito preenchidas. Quando era escrito em negrito era PMOC. PMOC, é o que era requisito legal, né? Requisito legal hoje, legal, né? Que era obrigatório. Que era obrigatório, item obrigatório. E me lembro que quando a gente tinha isso, para o nosso cliente estava extremamente completo, um modelo de gestão que atendia ele perfeitamente. Tinha auditorias, ele ia ser auditado, ele sabia, tinha um cadernão lá, uma planta com 2.000 ativos. Nós tínhamos lá 8.000 páginas impressas de plano preventivo, entregue para o nosso gestor. No início eu lembro que a gente fazia um book para a empresa, né? Para a empresa. Aí depois nós começamos a fazer book por famílias de equipamento. Para não ficar tão grande. Essa busca aí. Para facilitar. Vai ter depois por prédios. E daí começou a ter... Aí vocês estão falando, eu estou me resgatando aqui da nossa história.
E quando nós entramos lá com a parte de qualidade, ISO 9000, antes disso, o PGQP, né? E quando nós tínhamos auditoria... a primeira Ganhamos o ISO, PGQP. Ganhamos. O que significa PGQP, Quality? Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Olha aí, É o cérebro, né? É o cérebro, né? viu, sabe? O cara das ideias, né? É. E me lembro que a gente tinha auditoria, né? Chegava o auditor, tá, eu quero ver o plano de manutenção da empresa tal, aí você tem como me mostrar. E a gente vinha aqueles livros de checklist, né? Na antiga sala da manutenção era embaixo da escada que ficava todo o histórico de PMOC e verdade. de checklist. É verdade. Aí nós tínhamos as caixas lá, o auditor, cliente tal. Ia lá o Quality procurar o checklist na caixa, tudo impresso, assinado, cliente, técnico. Tudo assinado. Quem acompanhou. E como é que o comercial vendia, né? Ia vender pro cliente, tu vai ter toda a gestão da tua manutenção, tudo num caderno só. Imagina como vender isso hoje. Hoje é... Hoje é impensável. Impensável. E o negócio que eu sempre falo, né? Funcionou muito. Funcionou época, muito né? na época Na o checklist. E aí, esse gancho é legal que tu está trazendo, né? Que aí a gente começa a avaliar como o GSC evoluiu nessa linha do tempo, né? Nós temos mais de 66 anos de história, mas vamos resgatar os últimos 25 anos, né? Era checklist, a gente tinha todo aquele trabalho braçal, de organizar. Nossa, guardar aquele checklist lá, então era... Encadernar tudo. Encadernar. Nossa, era um dia para montar todo um plano, né? E aí, logo depois, aí a gente começou a tentar buscar. A gente sempre foi incomodado, né? Isso é verdade, né? Vocês acompanham, a gente sempre foi incomodado. Sempre Inquietos. Opa, boa, Melas. Sempre inquietos. E aí a gente, puxa, está nos incomodando, vamos tentar buscar algo, né? E aí a gente começou a buscar soluções em digitalização, né, Quality? É isso aí. E aí, me lembro quando a gente fez o lançamento da nossa marca, quando a gente fez o projeto do brand, que foi o GSC. Eu usei o Melos como modelo, que é um dos nossos técnicos mais antigos, dá para se dizer assim. Eu usei o Melos, aqui nós vamos tirar umas fotinhas, vamos gravar agora, vou usar na apresentação isso para a gente falar da digitalização. Que acho que a digitalização foi uma das tantas barreiras que a gente rompeu de uma forma muito abrupta do nosso segmento. Então, a gente vinha lá para o nosso cliente, o nosso técnico, às vezes, está preenchendo o checklist lá numa salinha 1, 2 horas por dia, era tão importante quanto a produtividade dele lá em campo, na máquina, porque ele teria os dados, ele teria esse histórico, daria uma série de garantias. E era natural da operação. Era natural fazer isso. Isso. E aí a gente enxergando aquilo, a gente vendo, mas como é que fica a nossa produtividade? A gente vendo nos nossos clientes que a gente tinha índices de improdutividade lá da planta. Quantas OS a gente faz em tal planta? Quantas OS a gente faz em outra planta? Aí nós começávamos a olhar esses dados, mas como é que a gente vai aumentar a produtividade da nossa equipe? Como é que a gente vai conseguir ganhar tempo para conseguir fazer mais? E aí se começou a pensar na digitalização. O nosso técnico parou de preencher, ir para uma salinha, pegar uma jarra de café e sentar lá e passar limpo todos os dados que ele tinha dos equipamentos, máquina por máquina, procurava no caderno, preenchia. E aí a gente começou a modelar a digitalização. Então, do nosso segmento, a gente foi a primeira empresa especialista a digitalizar o plano preventivo, corretiva, chamado, e sempre atendendo o requisito legal. Então, a gente conseguiu também colocar isso para dentro do nosso sistema para digitalizar. Mas até chegar nisso, né, Melos? Yeah. Imagina quantas ferramentas nós tivemos. Até o modelo que nós temos hoje. Nós somos, eu sempre falo, né, que nós somos pioneiras, eu acho que são 4 ou 5 itens. Primeiro, a questão de qualidade da ISO, a empresa especialista em HVAC, está certificada há mais de 20 anos. Questão dos checklists que veio consequente... Eu acho até que a qualidade, talvez vocês consigam me ajudar aí, mas nós somos a primeira empresa no nosso segmento no Brasil. Até o título aí da ISO 9000, né? E não foi só 9000, né? Depois a gente foi para 18... 14, depois 18. Aí teve a OSAS, lembra? Que virou 18, depois virou 18. A ISO
o checklist que veio consequentemente, né, por causa da qualidade, a digitalização, as melhorias na digitalização e agora uma inteligência artificial. Tudo isso sendo especialista. E nós vamos chegar nessa questão da inteligência artificial, na nossa solução de Smart Vac, né, que a gente é muito feliz com a solução que nós desenvolvemos, mas trazer um pouquinho daquela dificuldade que a gente teve até chegar na solução que a gente tem de digitalização hoje, né? Quantas a gente já passou? Isso que nós iniciamos há 15 anos atrás, fazendo isso já, né? É isso. Não, pode não, vai lá. Não, é que eu só queria entender um pouco se tu estava querendo chegar em quantos sistemas a gente testou para chegar na solução que a gente usa hoje. Como é trabalhoso, né? A época que a gente começou. Se fosse hoje, talvez seria mais rápido. Não sei se faz sentido. Talvez fosse, né? Não, mas eu acho que faz sentido fazer essa analogia. Tu pega ali, ó, do checklist de papel até digitalização, sei lá, passou quantos anos? Vamos dar 10 anos. Do checklist para ter fotos já da digitalização. Aí depois para ter fotos foi 1 ano. Tudo foi muito rápido. Exatamente. Aí depois para ter inteligência artificial, mais 1, 2 anos. Tudo muito rápido. Cada vez mais a tecnologia faz a gente ser rápidos e ter que inovar e estar pensando já o que a gente vai fazer. E quando eu trago essa analogia dos sistemas, né, essa ferramenta que nós temos hoje, da solução do GSC, digitalização, imagina, nós criamos algo com o nosso conhecimento tácito, passamos para essa ferramenta, né? Hoje a gente chega no equipamento, a gente tem um QR Code, vai lá com o Smart Vac, né? Smartphone. Obrigado aí, Melos. Tu vai ali, tu olha todo o plano de manutenção, qual foi a última manutenção. Olha a evolução disso, né? Esse é um pouco de nervosismo, né, Melos? O primeiro episódio, né? E a gente iniciou, assim, acho que a gente virou a primeira chave na digitalização com um sistema RP que a gente tem até hoje na nossa empresa, mas a gente acabou optando em melhorar ele fora, então a gente achou um outro parceiro, a gente investiu e colocou todo o nosso conhecimento na ferramenta para desenvolver especialista para o ar-condicionado. Então, tudo que tem... Isso foi a sacada legal, né? Então... A gente criar algo com nossa expertise, com nosso conhecimento no HVAC, né? E tudo aquilo que a gente sentia falta, que a gente já tinha testado no mercado, que a gente sabia que era importante para o nosso cliente, queria agregar na nossa entrega, queria atender certificação, a gente foi colocando. Lógico que a ferramenta não nasceu pronta, mas a gente foi rodando, em dado momento as duas junto, foi melhorando. Falar isso agora. A gente integrou uma com a outra, acabava buscando dado lá, trazia para essa ferramenta, que acredito que em algum momento ele vai estar aqui batendo um papo com a gente, em algum dos nossos episódios. E isso foi importante também, porque a gente conseguiu colocar muita melhoria ali, que para o ar-condicionado não existia no mercado. A gente viu muito sistema de digitalização, muito sistema de automação de OS, mas que não dava a opção do técnico estar em campo lá, registrar foto, que não dava a opção de ler QR Code, não dava a opção do cliente ler QR Code, jogar para uma página e trazer o histórico para ele. Então acabava ficando muita coisa interna na ferramenta, mas a gente acabou criando, colocando isso no mercado e acredito que foi uma grande... barreira não, mas um grande passo que a gente deu Brasil afora aí para o nosso negócio. Eu lembro que tinha muito software para gestão, mas muito focado para a indústria, né? Nada focado para o prestador de serviço. E aí o nosso modelo veio justamente para nós, para nossa identidade, para o que a gente precisa, para a nossa prestação de serviço, e entrega exatamente o que a gente precisa entregar para o cliente. Claro, e a gente consegue desenhar ainda, melhorar, de acordo com a entrega. Eu me lembro tu trazendo essa questão da indústria, né? O nosso setor, ele nunca teve a filosofia da gestão de manutenção, né? Principalmente o conteúdo de gestão de manutenção industrial. E eu me lembro, na época, assim, que as pessoas falavam, o que é MTBF? Eu disse, que negócio é esse, né? Não sei se aconteceu contigo, né? Muito, né? Muito. Nossa Senhora. E aí a gente também entrou muito forte nisso, né? Entender. E com aquele desafio, assim,
cara, vamos trazer esse tema tão importante da indústria, né? Esse conhecimento para dentro do nosso negócio. Vai agregar muito valor no nosso cliente. E a gente isso, foi né? muito provocado também a isso, né? A fazer essas Muito. mudanças. A gente teve muita gente boa que nos ajudou, né? Na época. É aí que a nossa empresa ela teve uma transformação dentro desses 66 anos, né? Que a gente já começou a falar com os gestores de manutenção, né? E os caras sabem muito, né? É que eu acho que é importante só frisar que, como a gente trabalha só para a indústria, né? Basicamente indústria, empresas grandes, melhor dizendo. Então a gente teve que nos adaptar a essa gestão de manutenção. Trazer essa gestão de manutenção que tem de KPIs, de indicadores, trazer para o prestador de serviço para fazer essa entrega diferenciada, porque é isso que eles querem ver. Agrega valor, né? Exatamente. A gente garantir para o cliente lá que ele vai ter o máximo possível de disponibilidade no equipamento. Imagina o que significa isso numa produção, né? E a gente conseguiu trazer isso para dentro do nosso setor. Isso é muito legal. Eu lembro quando a gente começou na época, né? Começamos a apresentar os primeiros indicadores, apresentava o MTBF, o MTTR dos equipamentos, começamos pelos críticos, no CPDs, etc., as máquinas de produção, foi legal, né? gratificante. Esse era o começo. Por exemplo, hoje o que a gente faz? A gente dá ao usuário uma senha para o cliente, ele vai lá na área do cliente, que vai estar tudo lá. Ele vai tirar o relatório, ele vai ver foto, ele vai tirar algum relatório específico de alguma máquina que ele queira. E ele vai querer tirar o relatório completo do mês, que era o nosso antigo PMOC, que a gente começou falando aqui em caderno, em book. Não, hoje ele vai gerar lá, vai entregar com foto, coisa que na época era impossível, não tinha como. E hoje ele vai ter tudo na mão ali, com 2, 3 cliques. Não vai se envolver em nada, não vai tomar tempo de nada. Vai ter auditoria, o auditor vai pedir para ele, eu quero ver o AC 352. Ele vai lá, vai digitar AC 352 e vai trazer tudo para ele ali. Não, e dentro tu tá trazendo a fiscalização, né, cara? Vai um auditor lá da Anvisa, tá todo o material lá, ele pode abrir, ver as evidências, ver como que é feita a manutenção, né? Isso é legal, né, cara? Mas trazendo esse conteúdo ainda da gestão da manutenção industrial é algo que nos fascina, né? Isso nos provoca muito em cada vez estar evoluindo mais. E aí veio a questão do avanço aí com a nossa digitalização, e aí a gente começou a falar aí sobre... Começar a pensar em inteligência artificial uns 7 anos atrás, né, Melos? Mais ou menos, né? Mais ou menos, quando a gente começou a... Onde que tu via na época inteligência artificial? Tu falou, esses dias tu tava falando do Exterminador do Futuro. Sim, não, que antes, quando eu era pequena, a IA era... Tinha medo que ia morrer. Eu não lembro qual era o nome do Não sei também. Não lembro, mas a inteligência artificial, a gente lembra do Exterminador do Futuro, né? Quando a gente era pequeno, via o filme lá. Muito legal, né? E aí veio a internet das coisas, né, cara? Essa questão de vir uns sensores. E aí, quando a gente mergulha pro nosso negócio, outra coisa que nos incomodava muito, né? Pô, agora a gente tem digitalização. Como que a gente vai fazer uma entrega diferenciada pro cliente? Como que a gente vai sair desse ambiente da manutenção tradicional? Como que a gente faz isso? Você lembra que a gente se provocava nisso? Tá, ok, a gente vai lá uma vez por mês, verifica aquelas rotinas. E quanta coisa acontece nesse um mês? Nossa, né? E aí a gente começou a entrar nesse mundo, né? Fizemos o nosso primeiro projeto lá do Smart Vac, né? A primeira versão. Quantos equipamentos a gente quebrou lá no nosso laboratório, hein? Alguns. Algum testezinho lá. Deixa rodar que tá dando alarme. E como é interessante, né? Porque hoje, né? Depois que a gente veio com a solução do Smart Vac, a gente sai um pouco, né? A manutenção tradicional, ela sempre vai fazer sentido, né? E veio a manutenção prescritiva para fazer um complemento, principalmente naqueles equipamentos mais críticos, né? Que hoje a gente consegue ter uma leitura em tempo real do equipamento e olhando o quê, Melos? Não, e além de... Tá, mas responde para mim, o que a gente está vendo hoje? Como assim, Gilvan? Hoje a gente atua na condição do equipamento, Isso, né? na condição do equipamento. Na condição. Olha só, a gente vai atuar quando ele precisar. Quando ele precisar. Mas é importante... a gente está medindo hoje, a gente verifica o equipamento online. Mas se tiver algum problema, ele nos avisa bem antes de dar o problema, né? Isso Exatamente. a coisa, né? Tu imagina, né? Mesmo com todo esse modelo de gestão de manutenção que a gente evoluiu, né? Aplicando manutenção
preventiva aí na base do tempo, a gente vai uma vez por mês. Ia antes, né? Uma vez por mês no equipamento. E aí, que nem tu falou, né, Colt? O que pode ocorrer naquele tempo? E aí, quantas chamadas a gente tinha? E aí, nós tínhamos que planejar aquele atendimento, né? A questão da exposição. Olha só como... É legal a gente bater esse papo, né? A exposição do nosso profissional na frente de trabalho. Olha o que significa e o que agrega de valor. E é uma proteção que agrega muito em SSMA, né? Porque o técnico vai lá, primeiro, né, Melos, pegando o teu gancho, a gente vai atuar, né, a nossa solução, ela vai te entregar um dado antes de haver a falha, né? E aí tu pode planejar, e aí o técnico vai lá e vai focado lá, né? E o Smart Vac, que nem tu falou, né, Giovana? A gente sabe que a gente não vai conseguir eliminar a manutenção tradicional e convencional. É um complemento, né? Porque a gente tem, por exemplo, no nosso negócio, uma característica muito forte, que é o requisito legal, que é aquilo que está na lei, a gente é obrigado a vistoriar todos os meses, em máquina de conforto, obviamente. E uma coisa acaba complementando a outra. Se antes, a gente falou nesse book aí, 8 páginas para fazer uma manutenção de um chiller, mas o requisito legal lá no chiller, dependendo, não tem nada. Era só conhecimento técnico mesmo, que o nosso profissional tinha que ir lá e ficar verificando. Hoje não. Hoje a gente vai lá, vai ter qual o tempo do técnico, instalar os sensores, instalar conexão e partiu. Tá monitorando, tá verificando. E indo de encontro com o que tu tá falando, aí tinha lá as rotinas, né, no checklist lá. Temos que lavar o condensador lá do chiller a água anualmente. Monta estrutura para abrir as tampas. Abre as tampas, faz tudo. E independente, tu tinha que ir lá anualmente fazer a manutenção. Independente da condição que tá. Independente da condição. Agora não, agora tu vai fazer a limpeza se precisa. Tu tem uma análise, tu tem uma inteligência avaliando a performance do equipamento. E talvez seja 3 vezes por ano que tu precisa limpar. Depende da condição, Depende da condição. Depende da E aí, condição. a gente até avançou uma etapa bem importante falando do Smart Vac, falando em inteligência, que também quando a gente modelou o Smart Vac, nós tínhamos essa inteligência artificial, esse conhecimento, esse famoso algoritmo sendo processado fora e a gente coletando esse dado que os nossos sensores mandavam para lá, o algoritmo processava, calculava e nos devolvia essas métricas. Mais uma etapa que a gente fez trouxemos para dentro de casa e hoje a gente faz e desenvolve isso dentro de casa também. Então esse processamento acaba sendo feito todo dentro do GSC. O Smart Vac, a gente desenhou a placa, a gente desenhou a conexão, a gente desenhou o sensor, a gente agora processa os dados e entrega a solução. Não, mas vamos antes um pouquinho. O Smart Vac iniciou com a minha cabeça, com a do Gilvan, com a tua. Então começou grande pra caramba, então. Com a do André, com todo o time, todos os técnicos. Quantos colaboraram ali, né? Mais de 20 pessoas trabalharam para colocar todo o nosso conhecimento, tudo que nós temos nesses 60 anos, colocar dentro da ferramenta. E quantos testes a gente falou, se acontecer isso no equipamento, o que vai acontecer? Largava na mão do técnico pro cara ir pro campo. Como é que vocês não pensaram nisso aqui? Então, é verdade, volta aqui, vamos de novo. E tem coisas hoje que a gente se surpreende com o que acontece, cara. Coisas que a gente imaginava, é assim, chega na hora. Mas começou tudo assim, antes do hard, a gente botando o conhecimento de todo mundo num papel, num FEMEA, né? Fazendo toda essa distribuição de conhecimento de cada técnico, de cada coordenador, de cada gerente, de cada diretor do GSC para fazer esse projeto acontecer. Falou no André, mas quantos, né? Participaram? É o que eu falei, o André, mas... Gilvan Santos, o Júlio, o Jonathan. Cabeça branca. É que agora nós vamos falar o nome, daí fica... a gente vai até se perder, né? Vai longe. Mas eles vão vir aí uma hora bater um papo com a gente aí também, né? Contextualizar um pouquinho dessa nossa história aí. Mas essa nossa solução aí, embarcado com a inteligência artificial, é algo que agrega muito valor, né? O que impacta isso? Tu evitar quebrar um compressor, lá vamos pegar o modelo mais simplório, um split de conforto. O que significa isso, Melson? Tu evitar... Tu imagina na sala de um diretor, né? Às vezes é mais importante que uma máquina de produção, né? Verdade. Mas tu imagina a gente chegar antes de falhar o equipamento.
Porque um split, né, hoje, vamos pegar o modelo mais simples, né? Sim. Pra gente até... Usar como base. Até para quem está nos assistindo também poder entender um pouquinho. Split hoje funciona, né? Tem proteções muito simples, né? Então, vamos lá. Aí teve um pequeno vazamento de fluido refrigerante. E aí, quando que a gente vai ver o problema? Se é manutenção tradicional, ou quando der o chamado, ou quando a gente voltar para fazer a manutenção. Exatamente. Tu imagina. E aí, quando chegou aí a poder, porque tem o chamado e tu tem toda a preparação para te atender o chamado, né? Não, aí é o seguinte, né? Aí deu o chamado. Aí tu manda o técnico lá ver o que que é. Ele vai lá, vai verificar. Bom, é um vazamento. Realmente, tá com problema a máquina. Vou ter que planejar uma corretiva aqui. Aí ele vai ter que correr atrás do ferramental. E aí, planejar a manutenção, né? Imagina se é em altura ainda, que é pior ainda. Agora não. Agora, 7 dias antes a gente já sabe o que tem que acontecer. No mínimo, 7 dias antes a gente sabe o que tem que fazer. Sabe exatamente qual é o ferramental que tem que levar, o que tem que planejar. Se precisa de uma PTA, de algum andaime, de algum acesso, de alguma estrutura. Então, tudo começa... Tudo antes acontecia, mas era dessa maneira. Ou quando dava um chamado, ou quando a gente ia fazer manutenção. Isso que o Melo está trazendo é muito importante, né, cara? Porque tu imagina, dava o chamado, depois a gente ia atender o chamado, depois que o cliente percebesse que não estava funcionando o equipamento. Então, até lá já rodou muita coisa, né? E o contrato rodando perfeitamente aí nesse cenário. Não tinha nada de errado com o equipamento. Quando a gente fez o plano preventivo tradicional, tudo certo. Exatamente. E quando traz essa questão do planejamento, né, Melos? Tu imagina, hoje a gente consegue prescrever a falha, né? Prescreve a falha. A gente consegue planejar a execução antes de parar. E a gente não perde o componente que vai dar manutenção. Na verdade, primeiro a gente fazer a predição, né? Sim. A gente faz a predição, deu falha. E aí a gente vai com a prescrição, né? Exatamente. A diferença da... Olha a evolução, né? Vai falhar, o que vai falhar, e aí tu já vai com tudo pronto, né? Tu trouxe aí, né? Com todo o ferramental, fez todo o planejamento. Planeja, faz tudo antes de quebrar. Porque tu imagina, tá com vazamento, aí o cliente reclamou que a máquina não tá com... Mas tem splits antigos que nem proteção quase tinha, né? Ia funcionar até quebrar o compressor. Mas tu imagina, né? Essa nossa solução é muito legal, porque quando eu trago isso, a gente traz uma experiência aí de mais de 20 anos de vocês e... 40 tua, né, João? Não, 40 não, né? Ainda não, né? Mas vamos dizer que... 40 de ar-condicionado, né? Exatamente. Um pouquinho mais de 30, vamos dizer assim, né? E foi um grande aprendizado, né? E eu resgato isso. Tu imagina, dava o chamado, aí tu tem que ir lá, chegava lá ainda, dependendo como o conhecimento estava só na mão do profissional, né? Talvez naquele momento não ia ocorrer aquela falha. E aí voltava, tá tudo certo. Daqui, sei lá... Trocava o turno lá no cliente. Mais um dia o ar-condicionado não tá funcionando de novo. Mas é o que coisas que a gente falou antes, é coisas que a gente aceitava porque era antes. Hoje não é mais aceitável. Numa empresa especialista, uma empresa que continuar, principalmente nos equipamentos críticos, principalmente. Exatamente. Tu imagina um chiller, né, Melos? O chiller tá produzindo e tu poder saber que aquele equipamento vai falhar, se tiver falha, né? Mas falhar daqui 15 dias. E tu poder chegar lá com o pessoal da produção, pessoal, nós vamos ter que planejar a parada desse chiller, qual é o melhor momento para te parar? Ah, mas por quê? Porque esse equipamento aí... Vai parar. Vai parar. E tu mostrar dados e fatos, né? Sim. Tá aqui, pegando todas as leituras, né? O que a gente pega hoje de leitura, Melos? A gente pega num chiller temperatura de entrada, temperatura de saída de água, pressão de sucção, pressão de descarga, tensão, corrente. O que mais que a gente pega? Te lembra no passado como é que era calculado o approach? Gilvan, approach, antigamente, o que era approach? Ninguém sabia que era approach antigamente. Exatamente. E é algo fundamental o approach no equipamento. Um parâmetro básico Meu de Deus. funcionalidade de um chiller, né? Exatamente. Mas é muito bacana, mas principalmente, né, o que essa nossa solução traz, o Smart Vac traz, para aumentar a disponibilidade e também a confiabilidade, né? No momento que tu começa a ter controle, a pegar dados, né, em tempo real, tu começa a dar uma confiabilidade pro equipamento também, né? Não
não é que tu não vai precisar parar o equipamento, mas tu consegue ser muito mais rápido. Porque tu imagina, antigamente parava o equipamento quando quebrou. Tu imagina, quebrou um compressor. Até tu pegar um compressor de 25 TR da... Não vamos falar marca, não pode falar marca, né? Mas quanto que era... Se você fizer o Pix, pode fazer, pode falar. Aí demorava para chegar, não tinha compressor, ou demorava 2, 3 dias. O equipamento parado, uma produção parada. Hoje não, hoje tu consegue planejar, fazer o serviço. Em 8 horas eu vou conseguir fazer um serviço que vai solucionar o problema. É muito mais rápido. Vamos fazer o seguinte, Melas, eu acho que é legal esse bate-papo aí sobre o que entrega, né, o SmartVac. Vamos pegar um case. Não vamos falar no cliente, né? Não podemos falar, mas naquela subestação lá que a gente evitou uma parada junto com o SmartVac. Eu acho que nós temos que começar do início, né? Nós tivemos uma parada nessa subestação. Não lembro. Isso... Há muitos anos atrás. Mas era a manutenção tradicional, né? Ele tá bem. Eu acho que... Olha o tamanho da cabeça, guarda tudo ali. Eu acho que... Não lembro qual é, mas nós tivemos uma parada que era manutenção tradicional. Aquela manutenção que tu vai lá, faz a manutenção, o checklist e depois tu retorna 30 dias depois para verificar o equipamento novamente. Nós tivemos uma parada, se não me engano foi o compressor. Não, foi tensão, né? Foi tensão. Tensão, exatamente. O problema foi tensão. O problema foi tensão e parou os equipamentos. Né? Acho que aumentou demais a tensão. Isso, aí parou os equipamentos e aí eu não lembro agora quantos dias ficou parado lá por causa desse problema de tensão. E ninguém identificava, né? E aquilo foi, mais ou menos, tiveram uma despesa de quanto, mais ou menos, te recorda? Juva, foi milhões. Significativo. Aí dinheiro eu deixo pro Quality. Porque teve um problema de inversor, uma série de coisas. Mas se eu não me engano... Parou a produção daquela área. Se eu não me engano foi 4 milhões, 4,5 milhões de produção. Exato, foi, né? 4,5 milhões de produção que o cliente perdeu. E mais 180 mil para botar os equipamentos de volta em operação, porque a oscilação de tensão quebrou os compressores, fez todo um... E mais o tempo parado, né? Aí, o que aconteceu? É uma das provocações que nós falamos lá atrás, né? O que nós vamos fazer para não acontecer mais? Nós, como especialistas... Sempre fomos assim, né, Melas? Exatamente. Sempre fomos assim. Tá, mas e aí? O que a gente vai fazer para não ocorrer de novo? Senão, daqui a um pouco pode ocorrer, né? E novamente... Até no próprio SmartVac hoje, né? A gente está diariamente se questionando, tá, mas isso é suficiente? Exatamente. O que a gente tem que mudar ou melhorar o modelo aí da nossa IA, né? É isso aí. Todo o conjunto do SmartVac a gente sempre verifica sempre tem uma comissão que verifica todos os diagnósticos para ver se está correto mesmo. Voltando, aí conversando, começamos e instalamos o SmartVac nessa subestação. Acho que 2 anos operando o SmartVac, se não me engano, 2 ou 3 anos. Mais ou menos. 2 ou 3 anos após, não, né? Não sei se chegou a 2 anos, viu, Melos? Operando novamente, começou a ter novamente a oscilação de tensão. E o SmartVac pegou e era o mesmo problema, exatamente o mesmo problema que tinha ocorrido na primeira. Então, nós tivemos o problema de tensão, o SmartVac diagnosticou, nós pegamos e avisamos o cliente, ele parou a subestação. E fazia sentido, né? Fazia sentido. Tu imagina a gente tá olhando a condição e 15 dias antes nós estamos dizendo para ele, olha, vai parar e vai dar o problema tal. E tu pega o exemplo que vocês estão discutindo aí, por exemplo, a gente vai falar sobre a predição, a gente vai falar sobre a inteligência artificial, a gente vai falar sobre o modelo, o que é o ideal? Era os sensores, a máquina ter aprendido com ela mesma. Então, aconteceu essa falha, ela processou um monte de dado para ela nos dar o diagnóstico. Aqui ela nem tinha esse histórico, que era a manutenção tradicional. Exatamente. E mesmo assim, ela chegou lá e deu a falha com assertividade para a gente conseguir agir antes da quebra. E aí mostramos, né, com dados e fatos, que precisava parar, parou, não teve quebra no equipamento. Eles viram que tinha problema de tensão, resolveram e voltou... Se não me engano, era na alimentação do transformador. E voltou a operar. E tá lá o SmartVac funcionando até hoje. E agregou muito valor. Agregou muito valor. Então, quando a gente diz... A gente ganhou até uma plaquinha, né? A gente ganhou até a plaquinha do cliente. Verdade. E isso é muito legal ver essa evolução do GSC, né? Porque qual que é o nosso propósito, né? É entregar. Transformar. Aí, viu só, Colit? Essa aí tu... E tu subestimou o cara, né? É isso aí. E realmente a gente agrega valor e isso nos deixa muito feliz, né?
porque a gente está entregando algo diferenciado para o cliente, né? Isso é muito importante. Mas eu acho que é importante também a gente falar que é uma transformação, né? Realmente a manutenção do cliente. O que a gente quer dizer com isso? Que às vezes a gente inicia num cliente, nem todo mundo está pronto ainda para iniciar com o Smart Vac. Ou tirando o equipamento, ou tirando o equipamento específico, mas a gente, às vezes tem clientes que a gente entra, não tem nem a digitalização. Aí é uma transformação da manutenção. Primeiro a gente digitaliza todo o parque de ativos do cliente, com toda a digitalização do GSC, entregando dados, entregando fotos, entregando KPIs, entregando indicadores, entregando SLAs. E aí, tá consolidada a digitalização? Tá, vamos dar um passinho agora para o Smart Vac, para a inteligência artificial. Então, essa transformação do GSC não é algo que é construído no cliente. Então, não é algo que, nós vamos iniciar, não. Nós temos uma construção, nós temos não sei se é case que fala, mas é um processo. É uma evolução, né? Um processo de amadurecer a manutenção do cliente nessa questão. E aí, a gente trazendo esse gancho, né? Quando a gente vai falar com o cliente, olha, contrato de manutenção a gente não pode amarrar em 12 meses, né? Porque tu não consegue transformar. Porque às vezes tu pega um parque de ativo de HVAC que já é, vamos dizer assim, equipamentos antigos, né? Que não sofreram uma boa manutenção. Depreciados. E aí tu começa, né? Começa a fazer todo o plano de manutenção e aí depois tu entra com a digitalização e aí tu tem que começar a colher resultado da digitalização, né? Para te mapear teus próximos passos aí. Aí tu amadureceu isso. E aí tu entra na questão do Smart Vac, né? Exatamente. Essa entrega da manutenção prescritiva. Quando que a gente ia falar em manutenção prescritiva? E quando que a gente ia falar em manutenção prescritiva especialista para o ar-condicionado? Exatamente. Que aí acho que é o que entra realmente o coração do GSC nessa história, que entra o que o Melo está falando, em transformar. Que é a gente conseguir pegar todos esses 66 anos de história que tu falou aí e colocar numa solução. Porque tem de tudo aí dentro do Smart Vac. Tem desde lá quando o seu Carlos ia carregando as geladeiras lá tu fez agora pensar, né? No carrinho. Imagina, eu acho que nosso amigo seu Carlos aí hoje está em outro nível, né? Mas imagina ele ver hoje o GSC entregando uma solução de inteligência artificial. Mas Juva, se ele já via, eu acho que ele pegou a digitalização já. Eu lembro que ele foi... Acho que sim. Pegou... Sim. E eu lembro que ele foi uma vez no GSC e ele começou a ver as TVs lá. Eu nunca vou me esquecer disso. Começou a ver as TVs na operação. E, claro, ele já estava com uma idade avançada, mas dava para ver que... Pô, eu comecei aqui, né? Esse prédio, ele ergueu aquele prédio, né? Ele e o seu Sérgio ergueram o prédio com a mão deles, então... E como era a São Carlos, né? E se transformou no GSC. Tenho certeza que, com certeza, ele está muito orgulhoso de como ele iniciou, que é como ele poderia ter iniciado, e a transformação através das pessoas, né? Tu sabe que às vezes o Sérgio vai lá na sala lá e olha todos os nossos monitores, os BIs, né? Ele fica impressionado. Pô, gurizada, hein? Vocês realmente conseguiram tocar o negócio, Sim. né? Seu Sérgio, nunca vou esquecer, né? Uma vez, tu lembra? Depende. Nós estava num planejamento estratégico. E aí, chegou eu e o coach. Primeira vez que a gente foi convidado por um planejamento estratégico. Nem cabelo branco eu tinha ainda. E aí, chegamos lá na reunião. Nada, os gurizão, né? Se achando, né? E aí, pegamos, seu Sérgio. O que vocês anotaram aí pra trazer pra reunião? Nós, não, nada. O que vocês estão fazendo aqui, então? Claro, naquele jeito dele, né? De ensinar a gente, de provocar, né? De provocar, de fazer. E aquilo, pra tu ver, nunca esquecemos até hoje. E agora a gente leva isso pra vida. Que legal, né, cara? Mas, e a gente pegando esse gancho aí da internet das coisas, inteligência artificial, o que vocês acham, assim, que nosso novo desafio pela frente aí? O desafio agora, além de... Como é que é a questão, assim, deixa eu te provocar um pouquinho, né? Para não te fazer uma pergunta direta.
Hoje, o que a gente enfrenta de problema na indústria quando a gente vai instalar o SmartVac? Internet. Internet. Por mais que todo mundo queira ter indústria 4.0, por incrível que pareça, A gente tem... o maior isso é importante. gargalo. O gargalo é a internet. Isso é interessante, Colis, porque a gente está aí entrando aí no 5G, né? E a gente encontra muita dificuldade na indústria, né? Primeiro que pega um pouco da tua área ali, né? Dessa questão da restrição, de tu pegar o Wi-Fi, né? E aí a gente tem que fazer todo aquele trabalho, né? Que a gente não... A nossa ferramenta, ela não abre uma porta para coisa indevida, né? Sim. Me ajuda aí. Não, é isso aí mesmo. A gente não precisa que os clientes nos disponibilizem uma abertura num gateway que a gente vai lá dentro da rede dele. Muito pelo contrário, a gente só precisa ter um sinal de internet que pode ser totalmente por fora da rede do cliente para o nosso sensor conseguir comunicar e mandar dados. Mas hoje, dentro da indústria, a gente tem plantas aí com ambientes extremamente críticos lá no meio da fábrica, extremamente enclausurado, que obviamente não tem um cabeamento lógico para chegar lá. Então, essa conexão acaba sendo um grande divisor de águas aí para a gente conseguir conectar o SmartVac. Claro que hoje a gente também já está conseguindo resolver isso de outras maneiras. Por exemplo, a gente já tem uma conexão Wi-Fi que vai multiplicando o sinal de um hardware para o outro. Então a gente pega um hardware aí a 500 metros de distância que vai mandar sinal para um segundo hardware que pode mandar para um terceiro ainda. Então, esse é uma solução que a gente encontrou, mas a nossa ferramenta é extremamente segura nesse segmento de conexão. A gente não precisa acessar a rede do cliente. Então a gente só precisa que tenha o sinal lá para comunicar. Não sei bem se era essa a tua pergunta, eu né? acho que é isso aí, porque hoje é um obstáculo, né? Muito, a internet é o principal. Principalmente aí o time aí do pessoal aí de infraestrutura, de rede, né? Que a gente respeita muito, mas a gente não tem a oportunidade de dizer para eles e mostrar, evidenciar que realmente não é uma ameaça. Não abrimos uma porta para isso, Não precisamos disso, não é necessário. E dentro desse contexto, Melas, ainda falando em continuidade, mas vamos voltar um pouquinho para o nosso hardware. Hoje, quando a gente instala o nosso hardware, a gente interfere na funcionalidade do equipamento. A gente está numa transição boa de... Não, a gente só coleta dados. A gente não, em nenhum momento, o nosso hardware, o nosso produto, ele interfere na operação do equipamento. Por exemplo, vamos dizer que deu alguma falha no hardware. Pode acontecer, deu uma falha no hardware, num sensor. Ele não afeta em nada a operação do equipamento. O equipamento vai continuar operando. Ele não influencia. Tem uma alimentação separada para o nosso hardware. Nossos sensores, todos eles são Bluetooth hoje, então a gente não precisa ficar passando cabo para os sensores. Essa aí você não tinha me lembrado, mas isso aí é a evolução do SmartVac, né? Já é Porque tu imagina, né? Antes a gente ia com sensores, tinha todo o tempo para instalar, com fiação. Hoje a gente já está falando em BLE, né? Exatamente. Iniciamos que o SmartVac funciona o SmartVac. Mas qual era a dificuldade? Era tempo de instalação, porque tinha que passar os fios, né? E a internet. Quando Esse é o meu xará lá, o Gilvan Santos, que conseguiu trazer essa solução aí, né? E aí demorava muito tempo para instalar. E aí o que aconteceu? Aí o Gilvan Santos foi lá e descobriu o PLE, né? Mas sempre provocando. Provocando. Como que a gente vai diminuir o tempo de instalação? Nós precisamos ser mais rápido para o cliente. Exatamente. Né? Tem que ser, para entregar mesmo o valor, né? Isso é muito legal. Mas aí pegando os ganchos, tu disse que já tem mais soluções, né? Nessa questão da conectividade, o que a gente pode hoje... Eu sei que tu falou que hoje a gente pega aí um tal de gato aí, né? Não, eu gostei que ele trouxe as palavras técnicas, né? Não, o básico. Esse é outra evolução, né? Porque a gente pode pegar lá algum ponto de internet e multiplicar através dos gateways, né? Sim. Através do nosso próprio hardware vai funcionar como uma conexão, um amplificador de sinal, um roteador. Aí a gente pode chamar
como quiser. Então, se lá na portaria vai ter um split, a gente vai amplificando, vai multiplicando hardware a hardware até chegar lá no final da fábrica, às vezes com um ponto só que a gente pegou lá no primeiro split. Eu acho que é importante, né, Gilvan, só a gente falar que a gente está falando no split porque é algo que todo mundo... Quem está nos assistindo, quem tá nos assistindo vai conseguir entender. Mais, né? Mas a nossa ferramenta, ela interage com todas as famílias no HVAC, né? Sem dúvida. Então, tu imagina hoje a gente poder aplicar manutenção prescritiva no chiller, no self, no rooftop. Tu imagina só. ACP? ACP, cara. Boa, cara. Tu imagina o que significa um ACP, um ar-condicionado de painel elétrico na indústria. A gente garantir que aquele equipamento realmente vai entregar uma boa disponibilidade. É muito interessante isso, né? Muito legal, cara, muito legal. E chiller, né, Melos? Tu imagina, na manutenção tradicional, tu tem 2 linhas, né? No chiller, né? Qualquer equipamento, né? Que é a manutenção preventiva, que é a base do tempo, né? Tu vai periodicamente lá fazer leituras, executar atividades naquele equipamento, e aí a gente complementa com a manutenção preditiva, né? Que aí tu vai também, dependendo da vida útil do equipamento, né? A gente entender... Que é importante também, né? Que é importante. A que ponto ele está lá na tal da curva da banheira, Curva né? da banheira. Entender aonde que ele está, e aí a gente vai aplicar a manutenção preventiva e a manutenção preditiva, né? Mas e esse tempo aí, como é que fica? Mesmo, vamos lá, vamos ir um pouquinho para a linha da manutenção preditiva, né? Que é uma manutenção extremamente interessante, agrega valor, mas ela também tem um intervalo de tempo, né? Tem. Porque geralmente, né, o que a gente mais aplica hoje dentro do nosso setor, do nosso segmento, o que é? Análise de óleo, análise de vibração, termografia. Exatamente. E a termografia hoje, para nós, basicamente, principalmente em chiller, a gente já realiza na própria manutenção. Tu imagina, né? Já é feita, né? Nós temos ferramenta que a gente... Antigamente era anual, né? Nos equipamentos. Hoje é de acordo com a periodicidade do equipamento que a gente faz a manutenção no chiller. E eu me lembro que isso a gente foi provocado, né? Por um cliente. Poxa, vocês reapertam indo parafuso de contatora? Sim, tá na nossa lista lá de manutenção, e a gente tem que... E aí eu me lembro que o colega, né, me disse assim, tá, mas os teus técnicos, eles têm torquímetro na mão? Qual é o torque? Como é que tá o aperto? Nossa, quando ele falou isso para mim, eu digo, tá aí, mais uma provocação. A partir desse momento, a gente já não executa, né, a manutenção tradicional, a gente já faz a termografia nos quadros elétricos. Mas, claro que tudo é tecnologia, né? Antigamente, tu fazer uma termografia era mais caro. Hoje não, hoje tem ferramentas que o técnico anda na maleta e leva junto e já te dá o diagnóstico. Exatamente. E confiável. E confiável. E para nós agrega muito. Sai tudo no relatório, tudo na digitalização já. Sai tudo no relatório. Então, a termografia já faz parte da nossa entrega. Agora, tu pega a análise de vibração, análise de óleo, aí sim, a gente faz... Aí depende do que... Eu acho interessante esse tema, né? Trazendo a questão da inteligência artificial, a questão da IoT. Vocês estão bem aí? Não, acho que ele quer café, cara. Não sei bem se era isso. Mas eu acho que era café. Trazendo esse tema aí da inteligência artificial, IoT, a nossa solução em Smart Vac, né? Hoje a gente... Não sei se faz sentido para vocês, né? Mas o que acontece? A gente tem a manutenção preventiva. Mas com a manutenção prescritiva, a gente consegue fazer realmente a manutenção preventiva. Entenderam isso ou não faz sentido? Melos? Desculpa, eu tava no Melita aqui. Não, eu tô trazendo aqui pro Colit aí, pra gente debater. Então responde, Colit. Não, mas ele perguntou pra ti, vou cara. perguntar pra ti, né? Tu é o nosso gerente geral aí da manutenção. Então manda que eu não tenho medo, manda. Eu tô dizendo assim que para mim hoje faz muito mais sentido, né? Com a entrega da manutenção prescritiva, é redundante o negócio é maluco, agora eu tô viajando aqui, tá? Com a entrega da manutenção prescritiva, a gente consegue ter uma verdadeira preventiva. Por quê? Em tempo real, 24 horas? Em tempo real, porque realmente tu chegou lá, vai acontecer uma falha e tu vai agir preventivamente, né? E isso é muito legal, isso agrega muito valor, né? E não sei se faz sentido isso para vocês, porque eu viajei agora. Nessa questão de realmente
fazer sentido a manutenção preventiva com a entrega da prescritiva, né? Com certeza, porque os dados tu vai estar coletando. E tu vai estar coletando 24 horas. É. Não vai ser uma vez que tu vai lá olhar, vai lá olhar o equipamento, no máximo tu vai fazer uma ronda no equipamento, mas tu vai estar coletando os dados. Tu vai ter tudo no teu celular, tu vai estar... eu quero saber qual é a corrente daquele compressor, tu vai estar ali, tu vai olhar a corrente. Se está fora, se não está, tu vai estar ali, tu vai estar analisando. E tu vê... E eu acho que é importante a questão que tu falou, né, Juva? A exposição cai muito, né? A exposição do técnico àquilo, a ter que fazer aquela medição de tensão, a exposição à altura, essa base da segurança do trabalho, que é um dos nossos pilares. Nosso valor, né? Nosso valor. E cai muito e faz muito sentido o SmartVac também. Tanto na entrega de disponibilidade, tanto para a entrega de disponibilidade da manutenção do ativo, como para a entrega do ser humano, da segurança do trabalho. Acho que tudo é um conjunto, né? E na hora de pensar na ferramenta, a gente pensou, nós tivemos a felicidade e também de todo o aprendizado da indústria, nos clientes e das provocações, pensar num contexto geral, tanto na manutenção como na entrega de SSMA. E é interessante quando a gente traz esse aprendizado, né? E a gente sempre foi fomentado, né? Apesar nós sermos inquietos, a gente sempre foi incomodados e também, certamente, provocados pelo nosso cliente, né? Quando acontece algum problema, a gente vai lá, verifica e o cliente tá. E aí, o que a gente vai fazer para não acontecer mais? E isso vai nos provocando. Eu acho que isso mostra, a gente consegue mostrar isso, a evidência, como a gente está sempre se renovando. Né? Tem o Luiz, né, o nosso outro sócio lá, que sempre fala uma coisa certa no GSC, é a mudança. E realmente é a mudança, né? Porque a gente está sempre mudando, se provocando, evoluindo, né? Isso é muito legal. E isso, de certa maneira, acho que vem lá desde o seu Carlos, seu Sérgio, Juvan, Luiz, Daniel, por último. O próximo nós vamos trazer o Daniel, né? Se Deus quiser, vai poder estar junto com ele. Hoje, infelizmente, não pôde. Aí. É que tu falou, seu Carlos, Sérgio, Luiz, Juvan, Daniel... Melos Colet. Isso, e depois mais. Mas eu queria chegar. Falar, né, cara? Eu queria chegar justamente aí que essa questão da mudança, eu acho que desde lá de trás eles sempre trouxeram isso e, de certa maneira, a gente também sempre conseguiu ter um grupo que viesse com a gente nisso, porque... É verdade. É cultural, é DNA. São várias loucuras que a gente já passou aí, loucuras no bom sentido, obviamente. Falamos bem especificamente aqui de SmartVac, mas a gente foi longe no Brasil afora aí, Manaus, Bahia, Rio de Janeiro, quando a gente expandiu. Uruguai, a gente foi atender máquina. Nós fomos mais longe ainda. Fomos atender máquina no Uruguai e sempre a mudança teve junto com a gente e a gente tem 400 pessoas do nosso lado hoje que agarram isso com a gente, que agarram esse espírito para conseguir fazer a gente entregar tudo isso que a gente falou aqui. Então, desde lá do checklist de papel, foi criado aquilo, foi modelado a digitalização, o SmartVac, a evolução do SmartVac, que certamente vai mais para frente ainda pela velocidade que tudo está acontecendo aí. Mas esse pessoal que abraça junto com a gente é justamente por esse espírito de mudança, de entender que a gente está evoluindo todo dia no nosso negócio. E isso que o Colt está trazendo é muito importante, né? Esse primeiro episódio aqui, desse nosso bate-papo aí, a gente está representando quantos colegas aqui, né? Que eles vão ter a oportunidade de vir bater um papo com a gente aí, né? Isso é muito legal. Mas, gurizado, o papo tá excelente, cara. Se puder, a gente pode ficar aqui. Agora que o Melos pegou a garrafa de café ali, cara. Agora eu posso ficar. Agora ele é longe. Mas a gente tem espaço para conversar muito, né? E eu acho que esse momento aí do nosso podcast aí, especialista no ar, a gente vai evoluir muito. Acho que é uma forma da gente agregar para quem está nos assistindo, né? Principalmente para o nosso cliente, entender um pouquinho o que é o GSC, né? Então, não sei se o Melos aí quer dar as últimas palavras aí, Melos. Não, só agradecer e passou rápido, né? Foi rápido. É rápido. A gente, no início... Nem parece que a gente tá 4 horas aqui falando. Imagina, cara.
Não, muito legal mesmo o primeiro episódio. Nós temos muita gente também boa para trazer aqui para conversar, exatamente. além dos nossos funcionários, parceiros também de longa data. Então, os próximos aguardem. Aguardem, vai vir coisa boa, meu. Vai vir coisa boa. Isso aí, vamos provocar o pessoal também. Exatamente. A assistir a gente aí, né? Mas, gurizada, gostei de agradecer vocês aí. O bate-papo foi muito legal. E vamos trazer mais pessoas, evoluir aí, agradecer a galera aqui dos bastidores também nos dando todo o apoio aí. Só faltou água, né? Mas Não, mas tá tudo certo. Aí, tá Café bom. não faltou. É. Mas é isso aí também, gostaria de agradecer, deixar meu obrigado pelo convite. Não achei que ia ser tão fácil. No próximo eu vou estar aí de novo. Não, eu gostei. A gente fica nervoso antes de fazer, né? Mas é isso aí, é isso aí. é legal. Muito legal, é um aprendizado, né? E a gente vai evoluir junto aí. Tá bom? Valeu. Até a Um próxima. abraço. Obrigado aí, hein?